Olá, seja bem-vinda, seja falar. Você tem muito que aprender nesse curso aqui, tá bom? A gente se vê na próxima aula e obrigado pela sua atenção. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso Vício em Apostas Online, Avaliação e Tratamento. Esse é um assunto muito sério. Eu parei tudo que eu estava fazendo para preparar este curso, para habilitar você, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, para saber fazer a intervenção em pessoas que estão com vício em apostas, perdendo dinheiro. No Brasil, as empresas de apostas online elas estão em todos os lugares. Elas patrocinam times de futebol, né? Aparecem ali na camisa do teu time ou na camisa do time adversário, tá ali fazendo propaganda em canais de TV, nas redes sociais, no rádio, site de notícias, né? Então a gente está o tempo todo ouvindo falar em bets, em tigrinho e coisas do tipo, tá? Para, inclusive, atrair mais jogadores, essas empresas estão usando, né, rostos conhecidos, influenciadores, apresentadores de programa, até atleta e coisas do tipo. E a mensagem que está sendo transmitida na mídia, transmitida em todos os lugares apostar é divertido e quem sabe não vai te trazer aí algum dinheiro extra, não é uma maneira de solucionar problemas financeiros, certo? Então, bet pra cá, tigrinho pra lá. Agora, o que acontece então? Os criadores desses jogos, eles estão investindo em propagandas que mostram as pessoas ganhando dinheiro, ganhando prêmios, se divertindo, como se isso fosse algo fácil, acessível, como se isso fosse acontecer com todo mundo, né? Então, gráficos coloridos, sons chamativos, lives em YouTube, Instagram, a pessoa jogando e ganhando dinheiro, e ganhando dinheiro, e ganhando dinheiro, e sempre com a promessa ali que talvez na próxima jogada o jogador vai conseguir ganhar uma bolada, vai tirar um grande prêmio, né? E aí a gente tem alguns complicadores, porque é um jogo que está disponível o tempo todo no celular, o celular geralmente está o tempo todo com a gente, então isso atrai adulto, idoso, adolescente, então pessoas que estão vendo nessas promessas de ganho imediato uma possível solução para os seus problemas, uma maneira de ganhar um dinheiro, e isso pode acabar aí se tornando um grande problema, tá? Talvez você já tenha visto isso na sua clínica, você já tenha visto isso na mídia, você já tenha visto quanto que as bets, os jogos de azar online, tigrinho, etc., estão trazendo problemas, certo? O que acontece? Desde a regulamentação das plataformas de jogos online, que aconteceu no finalzinho de 2018, mais de 2.000 sites de apostas começaram a operar no Brasil, tá? A maioria está sediada em outros países que são paraísos fiscais e acabam atuando no Brasil por meio de parcerias com empresários aí já brasileiros, né? Então, monitorar e fiscalizar essas plataformas foi se tornando extremamente difícil, porque elas estão lá sediadas, operando em países com uma legislação mais flexível, com pouca regulamentação e assim por diante, tá? E aí acontece uma coisa bem importante no finzinho de 2023, que é a Lei 14.790, que estabelece algumas mudanças importantes na regulamentação das plataformas de apostas, né? As chamadas bets. Então, na época ali, o presidente Lula passou ali por uma longa tramitação no Congresso, o Lula assinou,
Então a legislação brasileira passou a exigir o quê? Que essas empresas de apostas esportivas online, elas passem a ter, para operar no Brasil, uma sede, uma administração dentro do país, dentro do território nacional. Qual que é a ideia aqui, então? Né? É assegurar uma maior fiscalização, um maior controle sobre as operações ali realizadas, o que está acontecendo ali com o dinheiro que essas plataformas recebem, tá? Então a ideia aqui é garantir alguma transparência, evitar práticas ilegais e assim por diante. Junto com isso, essa lei, ela trouxe um novo regime de tributação, tá, para o setor. Então a parte ali de impostos. Então, incluindo tanto obrigações fiscais ali para as empresas, mas também impostos ali para os apostadores, tá? Então, a ideia aqui era você ter agora uma estrutura fiscal regulando esse mercado de apostas para garantir a arrecadação para o governo, ao mesmo tempo que traz algumas diretrizes de segurança jurídica para as atividades ali das plataformas e dos usuários, etc. Isso parece bom, né? Regulamentação, recebimento de impostos. Só que isso não é bom. Isso é péssimo. Isso é um problema. Existem dados que mostram que tanto o número de jogadores quanto os valores apostados por eles crescem após a regularização dessa forma de jogo. Então a regulamentação, a regularização, tudo isso que foi feito ali no final de 2023, começo de 2024, na verdade nós temos dados que mostram que isso leva as pessoas a apostarem mais, leva mais pessoas a apostarem, faz mais pessoas terem problemas com o jogo. Tá certo? Olha só que interessante esse estudo. É de outubro de 2024, chama Gambling Away Stability, Sports Betting's Impact on Vulnerable Households. Esse estudo mostrou que nos Estados Unidos, a legalização das apostas esportivas levou a uma explosão no valor gasto. Então ele foi de $1 bilhão por mês, em média ali em 2019, para 14 bilhões de dólares por mês, em média, em janeiro de 2024. Então, só 3 anos depois da liberação do jogo, né, da regulamentação, cada família estava apostando, em média, o correspondente a 8 vezes o valor antes ali da legalização, tá? Então, isso leva a um aumento do endividamento, a um uso mais intenso de crédito, né, de empréstimos, redução em investimentos seguros, como poupança e coisas do tipo. Um relatório divulgado pelo Banco Itaú em agosto de 2024 mostrou que os brasileiros movimentaram aproximadamente 68 bilhões de reais nesse mercado de apostas online no prazo de um ano, ali entre julho de 2023 e julho de 2024. Esse valor representa mais de 0,5% do PIB do Brasil. Além disso, no mês seguinte, ali em setembro de 2024, foi publicada uma nota técnica do Banco Central que mostrou que os brasileiros em 2024 apostaram, em média, 20 bilhões de reais em jogos online. Aqui não estão inclusos jogos da loteria, tá? São esses jogos online do tipo Bets, do tipo Tigrinho, tá? Além disso, um recorte ali também do mês de agosto de 2024 mostrou que 5 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família apostaram em torno de 3 bilhões de reais. Então, pessoas que têm baixa renda, uma condição financeira ali vulnerável, né, alocando esse recurso para esses jogos de apostas online, tá? Nessa mesma época, saiu um relatório do Instituto Locomotiva de Pesquisa, onde eles estudaram ali mais de 2.000 adultos em mais de 140 cidades brasileiras. O que eles identificaram? Tá? Que 50% dos brasileiros afirmam que o seu principal objetivo na interação com as plataformas é ganhar dinheiro. E você vai aprender ao longo deste curso que isso é praticamente impossível, tá?
60% dos brasileiros que fazem apostas esportivas online reconhecem que fazer isso afeta o seu estado emocional. 42% dos que fazem essas apostas esportivas online afirmam que isso é uma forma de escapar de problemas, de se desviar ali de emoções negativas, tá? Gente, eu tô falando de 22 milhões de brasileiros, tá? 30% das pessoas que fazem apostas esportivas online disseram que já tiveram prejuízo nas relações pessoais por causa disso, tá? Tiveram problemas ali na família, com o cônjuge, talvez no trabalho e assim por diante, né? E aí 20% delas reconhecem que fazer essas apostas esportivas impactam o seu convívio social. Neste contexto aqui de introdução ao vício em apostas online, outro dado que é fundamental você conhecer é o risco aumentado de suicídio em apostadores, em pessoas que são viciadas em jogos de apostas, em jogos de azar. Pensar em tirar a própria vida, e até tentar fazer isso, é de 2 a 3 vezes mais comum entre pessoas que têm problemas com jogos de azar do que no restante da população. 1 em cada 3 apostadores chega a ter pensamentos sobre se matar. E 1 em cada 8 já fez uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Bom, agora deve estar bem claro para você o tamanho do problema que o vício nos jogos de apostas online pode acarretar. Talvez você já tenha ouvido falar em termos como vício, dependência, jogo patológico, transtorno do jogo, etc. Atualmente, no DSM-5-TR, nós temos uma categoria diagnóstica chamada de transtorno do jogo. É uma categoria que você encontra tanto no DSM, né, no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, e também na CID, a Classificação Internacional de Doenças. Olha ali no slide quais são os critérios diagnósticos que o DSM apresenta para transtorno do jogo. O que o manual diz? Que o comportamento de jogo problemático ele é persistente e recorrente, levando a sofrimento ou um comprometimento clinicamente significativo, conforme indicado pela apresentação de 4 ou mais dos seguintes aspectos em um período de 12 meses. Então tem lá, né, a necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores, a inquietude, uma irritabilidade quando tenta reduzir ou interromper esse padrão de jogar, já fez esforços repetidos na tentativa de controlar, reduzir ou interromper o hábito de jogar, tem uma preocupação frequente com o jogo, né? Então tem pensamentos persistentes sobre experiências passadas relacionadas ao jogo, tá planejando a próxima quantia que vai apostar, como vai conseguir dinheiro para jogar, esse tipo de coisa, né? Frequentemente joga quando está angustiado, né? Quando tem alguma sensação ali de culpa, de ansiedade, de mal-estar, então já está descrevendo ali o jogar com a função de regulação emocional, né? Após perder dinheiro no jogo, frequentemente volta no outro dia para tentar recuperar o prejuízo, para tentar ficar quite, tá? Mente para as pessoas para esconder a extensão do seu envolvimento com o jogo, prejudicou, perdeu, né? Teve ali problemas com um relacionamento significativo ou num problema relacionado a emprego, a estudo, alguma coisa assim por causa do jogo, tá? Acaba dependendo de outras pessoas para obter dinheiro a fim de saldar situações financeiras desesperadoras causadas pelo jogo, né? Então, pagar dívidas, coisas do tipo, tá? Importante lembrar que esse episódio, ou os episódios de jogo, eles não podem ser melhor explicados por um episódio de mania, certo? Como, por exemplo, no transtorno bipolar, tá? E aí tem algumas especificidades, tá? Que se você quiser conhecer ali, se é
é episódico, é persistente, a gravidade atual, etc, etc. Você pode aí conferir no slide. Agora, o que é muito, muito, muito importante você saber? Que ainda que o paciente ele não preencha os critérios diagnósticos para transtorno do jogo, ou seja, ele não tenha esse diagnóstico, ainda assim os danos em apostar online, eles ainda assim podem ser enormes. Não à toa que a gente teve aquela publicação na revista Lancet, uma das maiores e mais importantes revistas científicas do mundo, dizendo que as bets são uma ameaça à saúde pública global e que a gente deveria enquadrar esse comportamento de apostas online, em bets e jogos de azar, da mesma maneira que a gente olha para outros produtos viciantes, como álcool, cigarro, drogas e assim por diante. Então, quando você olha de volta para os dados que eu trouxe sobre a quantidade de dinheiro que está sendo gasta, todo o gasto de pessoas ali que recebem o Bolsa Família, o risco aumentado de suicídio, todas as histórias que a gente tem ouvido na mídia, na clínica, de colegas, de amigos, de pessoas que perderam tudo, que destruíram famílias, etc. Fica claro que você nem precisa ter os critérios do DSM preenchidos para ter grandes danos, correto? Por que eu estou fazendo esse destaque aqui? Porque os critérios diagnósticos do DSM deixam claro que aqueles critérios, aqueles 9 critérios que eu li para você, eles precisam estar por pelo menos 12 meses. Então, se você estiver falando disso antes de 12 meses, formalmente o paciente não preenche os critérios diagnósticos para o transtorno do jogo. Mas ainda assim, ainda que ele jogue há 3 meses, ainda que ele jogue há 2 meses, ainda que ele jogue há 6 meses, ele já pode ter produzido muitos danos financeiros, familiares, ocupacionais, ter literalmente detonado com a vida dele. Então, neste curso, você vai aprender a fazer uma boa avaliação, a fazer uma boa intervenção, oferecer um tratamento completo para pessoas que estão com vícios em jogos de azar, especialmente esses online, as bets, os tigrinhos, ainda que não preencha o diagnóstico de transtorno do jogo. Se preencher, essa intervenção aqui também será extremamente relevante. Então, em ambos os casos, com diagnóstico, sem diagnóstico, você tem muito que aprender nesse curso aqui, tá bom? A gente se vê na próxima aula e obrigado pela sua atenção.